isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como dissemos já desde a manhã de hoje, essa carta cuja temática, cujo centro, cuja preocupação é falar da vocação dos santos. Qual é a nossa vocação? Chamados para ser igreja, mas chamados para ser igreja significa exatamente o quê? O que significa dizer que pertencemos à igreja do Senhor Jesus. E quando falamos de vocação, estamos dizendo: que vocação é essa? Vocação exatamente para fazer o quê? Então, Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele vai falando dessa vocação, desse detalhamento da vocação, dizendo que primeiramente todas as pessoas, todos os homens, mulheres, todas as pessoas no mundo inteiro, nós recebemos um chamado, nós recebemos um convite. Essa vocação, ela é oferecida às pessoas. Isso foi apresentado desde os profetas, isso foi apresentado por João Batista, isso é apresentado por Jesus e apresentado pelos apóstolos e pela igreja de Jesus Cristo através dos tempos. O evangelho é pregado nesse sentido, para que essa vocação ela seja anunciada, a vocação para ser igreja de Jesus Cristo, o chamado para ser igreja de Cristo. Então não há texto mais apropriado para se falar sobre essa vocação do que a carta aos Efésios. A carta aos Efésios ela tem essa característica fundamental de dizer assim para nós: olha, Deus pensou a igreja desde a eternidade e Ele pensou a igreja desta maneira. E Ele dá essa iluminação, essa inspiração a Paulo, para que Paulo transforme esse pensamento de Deus, essa ideia de Deus sobre esse povo que se chama igreja. Vai, Paulo, escreve, coloca isso de uma maneira compreensível, coloca isso de uma maneira que as pessoas possam ler e possam entender. E aí Paulo vai escrever essa carta
que aparece para nós aqui como carta aos Efésios, mas de fato esse nome Efésios, ele nem aparece. É como se fosse uma carta que foi escrita assim, para as igrejas da Ásia, para as igrejas de Cristo em todo lugar. Esse nomezinho Efésios apareceu posteriormente e ficou assim como uma carta aos Efésios. Na verdade, é uma carta universal, é uma carta geral. É uma carta cujo objetivo, cujo sentido, ela não está tratando de um problema específico, como outras cartas e outros textos que Paulo escreveu, mas está dizendo para as igrejas em toda parte, em todo lugar: olha, a igreja de Cristo, ela deve ter essa formação, ela deve ter essa base, esse fundamento, e ela deve agir dessa maneira, deve se conduzir dessa forma. Por isso que é uma carta universal, por isso que é um texto que se dirige a todas as igrejas em toda parte, não importa a denominação, não importa o nome que ela tenha. Se é igreja de Jesus Cristo, ela deve se pautar de conformidade com aquilo que está escrito aqui nessa carta aos Efésios. Por isso que ela não parece tanto com uma carta, parece mais assim com um sermão, ou mais ainda, diria que Efésios parece mais com uma oração, como que Paulo orando. E na verdade aparece aqui tantas orações, falando e dizendo, nesse contato dele com Deus, nessa comunhão com Deus, ele vai dizendo desse sentimento, daquilo que ele vai recebendo da parte de Deus e ele quer transmitir. E aquilo que a gente quer transmitir da parte de Deus, às vezes é tão difícil a gente expressar em palavras humanas aquilo que nós ouvimos e recebemos de Deus e queremos transmitir para outras pessoas. Como isso é difícil. A teologia diz assim, que a nossa linguagem e as nossas palavras são inadequadas para falar sobre Deus. Falar sobre esse Deus maravilhoso, sobre esse Deus infinito, sobre esse Deus bom e justo. A nossa fala, a gente fica procurando um jeito, fica procurando uma palavra. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar dessa misericórdia, desse amor, dessa graça de Deus? Que palavras vão ser justas para que eu não diga algo de inconveniente diante daquilo que eu quero expressar sobre Deus, o ser de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que um pensador como Karl Barth, ele diz assim, a gente não tem palavras diretas para falar sobre Deus, então o melhor que a gente faz é falar dele por analogia. Vamos usar então da analogia. E como é que eu falo por analogia? Quando eu falo por analogia, eu falo por comparação. Eu falo naquilo que para mim, por exemplo, eu quero falar de uma coisa maravilhosa, excelente, então eu uso palavras que expressem isso, que talvez, mesmo na melhor das expressões humanas, das palavras que nós buscamos, os melhores adjetivos, talvez não corresponda à realidade daquilo que eu quero descrever. A dificuldade do orador, a dificuldade do pregador é muito grande. Por isso, esse mesmo autor que eu citei, ele diz assim: se há um sinal da profunda condescendência de Deus para com o ser humano, para conosco, é ele permitir nós, pregadores, oradores, no púlpito, porque nos faltam essas palavras. Paulo está aqui orando, e Paulo está aqui falando de coisas profundas, colocando aqui de início essa doutrina cristã do ser da igreja, dizendo exatamente o que é a igreja, qual é a sua essência.
Qual é a sua origem? Qual é o seu fundamento? E aqui ele vai falar sobre esse significado da igreja de Jesus Cristo, como ela foi imaginada e como ela foi pensada. Nesse contexto ele se coloca como eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus. E aí ele vai mover a sua visão para as coisas mais altas, para as coisas mais elevadas. Ele vai até o tempo que fica além do tempo, porque nós não sabemos falar disso e a gente diz assim, dentro dessa inapropriação da linguagem. Ele então vai falar de um tempo, por exemplo, no verso 4, que não tem tempo para isso. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui não é tempo, isso aqui não é mensurável, isso aqui não tem data, não tem ano, não tem dia, não tem mês, não tem nada. Não se trata de tempo, se trata de um tempo, se queremos dizer assim, de um tempo de Deus. Deus pensou nisso desde a eternidade. Então Paulo vai nessa sua busca, nessa sua oração, nesse seu pensamento, ele vai falando dessas coisas tão distantes, sua visão vai além do céu e da terra, e atinge o espaço, e atinge a infinitude, daquilo que é insondável, daquilo que não é compreensível para nós. E em meio a uma visão tão deslumbrante, tão bela como essa, é difícil a pessoa não se tornar lírica e se tornar poética, porque esse livro, essa carta aos Efésios, é uma música também, é uma poesia, porque quando se pensa nas coisas de Deus e nos feitos de Deus e na grandeza de Deus, as pessoas se enlevam e elas cantam, e elas querem cantar, e elas querem fazer poesia. Êxodo 15 vai dizer que as mulheres cantaram, pessoas cantaram diante das maravilhas que Deus fez, daquilo tão grande e maravilhoso que o Senhor realizou. As mulheres cantaram, as pessoas louvaram a Deus de forma belíssima. Diante dessa imensidão, desse espaço sideral, dessa coisa tão absurdamente grande, Paulo diz: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como eu disse, parece e é uma oração. Ele começa uma carta, começa um texto e começa orando. Bendito o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo era um homem de ação, um homem de fazer missão, um homem de andar como Jesus andou, de estar em toda parte, mas era um homem de oração. Sua vida cristã começa com uma oração. E qual é a oração de Paulo, que você encontra lá no livro de Atos? Quem és tu, Senhor? Quem és tu que me procura? Quem és tu que me interpela? E essa interpelação de Deus é de fato para nos provocar. Essa interpelação de Deus é para mexer conosco, para nos sacudir, para nos despertar de alguma coisa. A interpelação de Deus, ela pode causar em nós fascínio, ou pode também apavorar. Quando a gente lida com o sagrado, com aquilo que é o luminoso, aquilo que a gente não sabe nomear, a interpelação pode causar esse espanto, como causou em Paulo, ou pode também nos fascinar. Então Paulo começa a sua vida cristã, podemos dizer assim,
com uma oração, uma oração que é uma pergunta: quem és tu? Essa oração ele vai repetir essa mesma expressão lá em Atos 22, quando ele conta a sua experiência. Ele diz: eu orei assim, eu falei assim. Porque orar é falar com Deus. Falar não é só pedir coisas a Deus, é também pedir, mas orar também é conversar com Deus, é abrir o coração para Deus, é dizer o que está passando, o que está acontecendo, o que está sentindo, quais são os questionamentos, quais são as angústias, quais são as perguntas, quais são as dúvidas que vêm à minha mente. Então é questionar, é indagar, é perguntar também. Está passando alguma dificuldade, algum problema? Conversa com Deus, pergunta: que é isso, Senhor? Estou entendendo isso que está acontecendo. E a gente tem todo o direito de não entender. Deus sabe das nossas limitações, e Deus sabe das nossas dificuldades, e Ele sabe da fragilidade da nossa mente, e Ele sabe que às vezes a gente não entende as coisas mesmo. Então Paulo está aqui orando, e ele começa orando pelos Efésios, e é uma oração assim em ação de graça pela fé que ele também ouvira acerca deles no Senhor Jesus, e pelo amor que havia pelos santos. O ideal cristão e o ideal de Deus para a igreja que ele funda não é somente a unidade dos santos, mas é que essa comunidade ela caminhe, ela prossiga, ela avance, haja comunhão. Por isso que a igreja não é uma organização como outra qualquer, não tem similar. A igreja não se parece com nada que existe por aí, não é uma ONG, não é uma agremiação qualquer. A igreja é única, porque ela é criação de Deus. Não são pessoas que fundam igrejas, é Deus que faz com que a igreja se organize aqui e ali. A igreja tem que estar nos planos de Deus. Se uma igreja quer abrir outra igreja, quer fundar uma igreja, quer organizar outra igreja, quer abrir um ponto de pregação, quer abrir uma congregação, ela deve orar como Paulo orou e pedir a orientação de Deus. É isso mesmo, e é aonde que a gente vai fazer isso? A igreja tem que ter essa consciência. Não vamos fazer o que nós queremos, mas vamos fazer aquilo que Deus colocar no nosso coração para fazer. Então vamos perguntar a Ele, e vamos perguntar como igreja, e vamos perguntar como comunidade. E quando a gente está coeso, quando nós somos uma comunidade de fé que tem o mesmo propósito, a gente se reúne em oração, e aí Deus vai apontando os caminhos. Alguém discordou ali, faz parte, mas 20, 30, 40, Deus está apontando nessa direção. A igreja se reúne para isso, para ouvir a voz de Deus, e a gente entender que nessa democracia e nessa ação Deus está falando conosco. Deus está nos dizendo exatamente o que deve ser feito. Então a igreja, ela não parece-se com nada nesse mundo. A igreja é igreja, e ela precisa ser igreja, e ela precisa ser diferente. Não pode ser semelhante a nada que existe por aí, porque o ser humano cria coisas, mas Deus, Ele criou a sua igreja. Então a igreja é de Deus, a igreja é algo que vem dos planos de Deus. E nessa oração que Paulo vai fazendo, ele vai pedindo coisas, ele vai agradecendo, mas vai pedindo coisas. E aqui no verso 17 desse texto que nós lemos,
ele vai pedindo coisas e ele diz: eu peço espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, para que aqueles crentes, eles tenham espírito de sabedoria e espírito de revelação. Ou seja, Paulo sempre distingue entre aquilo que é o Espírito de Deus que revela e a pessoa que vai receber essa revelação. Por isso ele diz: iluminado os olhos do vosso coração, não através meramente de um conhecimento racional, de algo que seja aprendido, que isso também é um talento, é um talento que Deus concede a nós para que a gente desenvolva as nossas tarefas, os nossos trabalhos, as nossas profissões. Isso é o conhecimento racional. Mas no que diz respeito à igreja, precisamos ir além disso, porque por esse caminho puramente racional ninguém vai conhecer a Deus. Deus é aquele que se deixa conhecer. Nós não conhecemos a Deus, nós conhecemos aquilo que Deus permite que a gente conheça dele. E como se chama isso? Isso se chama revelação. Revelação é aquilo que Deus diz: eu permito que vocês conheçam isso. Então a gente não conhece Deus senão aquilo que Ele permite que a gente saiba. Deus não é algo que pode ser conhecido. Por isso Ele não pode ser objeto, Ele é sempre sujeito. Ele não pode ser dissecado, Ele não pode, pela razão, não. Por isso que o conhecimento de Deus pressupõe a fé. Eu preciso da fé. É fundamental a fé. A igreja e o conhecimento que a igreja tem não é meramente um raciocínio que a gente faz e a gente olha assim como se estivesse de fora. Não. A gente só vai saber o que é a igreja se a gente estiver nela, se a gente participar dela, se a gente viver a experiência dela. E aí Deus vai falando e a gente vai sentindo e Ele vai nos movendo, Ele vai nos direcionando. Então essa oração aqui, ela tem 3 objetivos definidos, 3 coisas que os cristãos precisam saber a fim de não serem bitolados, vamos dizer assim. Porque existe um tipo de conhecimento ou um tipo de zelo que é um zelo sem entendimento. Alguns têm a Bíblia na cabeça, mas falta discernimento espiritual. E aí isso não ajuda muito. Há pessoas com as quais você vai conversar que se você, e ela não é cristã, assim declarada, e não pertence a uma igreja, mas ela conhece, ela estuda. Há bons livros que trata sobre questões que diz respeito à igreja e a pensadores e a Jesus Cristo, que são livros que têm assim uns insights e diz: poxa, como esse camarada pensou, como ele conduziu isso, mas falta o fundamento, falta aquela base principal que é a fé, para que aquela pessoa não olhe aquilo como um corte epistemológico, mas como algo que ela diz: eu pertenço a isso, eu vivo isso também. E o que eu sei é porque Jesus Cristo, Deus me permitiu conhecer. Então Paulo ora, e aqui rapidamente 3 coisas. Ele diz no versículo 18: primeiro, eu quero que vocês conheçam a esperança da vocação de Deus. Tudo está dentro desse versículo 18. Quero que vocês conheçam a esperança da vocação de Deus. Ou seja, que vá se perguntando cada um: para que o nosso chamado? O que é que Deus deseja quando nos chama para esse evangelho? Pergunta que nós vamos fazendo: o que Ele espera de nós e o que Ele espera da igreja?
São perguntas de extrema importância. Se nós queremos desempenhar um trabalho, como falamos pela manhã, se nós queremos realizar uma tarefa, precisamos fazer essas perguntas. Igreja para quê? Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer assim, aliás, vai nos aconselhar a submeter a nossa mente em sacrifício vivo, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos nos entregar nas mãos dele. Senhor, eu quero saber isso. Qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade tua para a minha vida e para a vida da igreja. Eu não vou saber isso por mim mesmo, mas eu vou saber isso me colocando sob a tua condução e sob a tua direção. A igreja não tem que ser perfeita aos nossos olhos. E não vai ter igreja perfeita de espécie alguma. Não existe isso, igreja perfeita. Saí daquela igreja porque tinha esse problema, saí daquele porque teve problema. Foi para aquela outra igreja, se não tinha, começou a ter, porque você chegou lá, eu cheguei lá, eu já sou um problema. Vamos nos humilhar diante de Deus e dizer às vezes eu que sou o problema, porque eu tenho lá meus problemas, minhas dificuldades, eu tenho lá minhas angústias, eu tenho lá minhas chateações. Eu não sou uma pessoa fácil. Então não tem igreja perfeita, meus amados, porque todos nós somos imperfeitos, somos humanos, e essa imperfeição faz parte da essência humana. Ser humano significa ser imperfeito, mas também pode significar, como igreja, que a gente vai dizendo assim: eu quero fazer o melhor, eu quero acertar, e eu me coloco sob as mãos de Deus para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu me submeto à vontade de Deus. Então não é o que a gente espera de Deus, mas Deus está aí. Deus espera grandes coisas de nós. Ele quer que a gente faça. Ele nos dá o Espírito para que a gente faça muita coisa e que a gente se disponha a fazer. Não fique só dizendo o que é que Deus vai fazer para mim em 2020. Para com isso. O que é que eu vou fazer para a glória de Deus? Quais são os meus planos para me colocar sob as mãos de Deus e dizer: vai Deus, usa, eu sei que eu sou falho, eu sou um vaso muito fraquinho, mas usa aí do teu jeito, me usa. Então Paulo diz: olha, eu oro para que vocês possam conhecer a esperança da vocação. Tem uma vocação? Tem. Mas é aquilo, qual o lance? Ou seja, o que é que precisa ser feito? Segundo, dentro desse mesmo versículo, que conheçamos as riquezas da glória, da herança de Deus nos santos. Ele está dizendo isso aqui, ainda nesse versículo. Podemos conhecer os alvos de Deus, mas a fraqueza das nossas limitações pode nos inibir ou fazer desanimar, para dizermos a nós mesmos que não temos condições de avançar para cumprir esses alvos. Não olhe os desafios pelo que eu ou você, pelo que a gente pode fazer. Se a igreja começar a olhar assim, o que é que nós vamos poder fazer? Meus irmãos, é sempre um fracasso isso. Mas o que Deus pode fazer através de nós? A igreja começou com um grupo pequeno de pessoas. A igreja começa com Jesus chamando 12 homens. E depois já tinha lá um grupo maior.
E quando o Pentecostes acontece, já tinha uns 120. E depois já não dava para contar. E essa igreja cresceu. E ela cresceu por quê? Porque é o Espírito Santo que faz a igreja crescer. É o Espírito Santo que sopra sobre a igreja. É o Espírito Santo que vem sobre a igreja. É o Espírito Santo que vem sobre a nossa vida. É Ele que nos levanta. É o Espírito Santo que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos dá vida. É o Espírito Santo que nos tira da prostração. É o Espírito Santo que nos tira do desânimo. É o Espírito Santo que pega a gente no colo e levanta e diz: vai, fica de pé, eu estou com você. É o Espírito Santo que faz isso. Então que a igreja, Paulo ora, que vocês conheçam a riqueza da glória, da herança dos santos, aquilo que Deus vai fazer, porque Ele é responsável, porque Ele chamou a mim e a você. Ele não nos deixa sozinho, Ele não nos abandona, mas Ele vai conosco, Ele caminha conosco, e o Espírito Santo está conosco. Jesus mandou os discípulos alimentar uma multidão, e eles não sabiam o que fazer, e os recursos apareceram. Paulo deseja que a igreja conheça aquilo que ela é capaz de fazer, mas não pela sua própria condição, mas pela riqueza dessa herança dos santos, essa riqueza dessa herança que vem de Deus e é concedida a cada um de nós. E terceiro, para fechar, e que a gente conheça o que também? A igreja, que conheça o poder de Deus. Conhecendo o poder de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, a gente não vai temer. O nosso Deus, Ele é aquele que pode tudo. O salmista diz: o poder pertence a Deus. É Ele que tem o poder. Jesus é aquele mesmo que acalmou uma tempestade. É o mesmo Jesus que é Senhor da igreja. E que aqueles discípulos disseram: quem é esse que até os ventos e as tempestades lhe obedecem? Porque Ele é Senhor da natureza, Ele é Senhor do mundo, Ele pode todas as coisas. E conhecendo o poder, a gente vai dizer assim: nós somos igreja de Jesus Cristo e servimos a um Senhor que pode todas as coisas. Então, se Ele está conosco, então nós vamos vencer. Nós vamos dar conta do recado, não pela nossa fraqueza, pela nossa fragilidade, mas porque Ele nos dá a capacidade, o talento. Então Paulo diz: pensem nisso. Cada um de vocês que são igreja, pensem nisso e se coloque à disposição. Se coloque aí pronto para realizar o trabalho, o serviço que nós temos, os desafios que temos pela frente. São poucos? Não, são muitos os desafios. Mas que essa oração de Paulo seja uma realidade na vida da nossa igreja também, aqui em Vicente de Carvalho e nas igrejas de Deus em toda parte. Que Ele nos abençoe. Amém.